Fique bem informado com Júlio Filho, informando você aqui no seu programa Itaenga Notícias. Olha aí, minha gente, estamos de volta com Olavo Henrique, né? O vozeirão padrão da Itaenga FM no dia das eleições, né? Sempre nos momentos de eleições, ele tem colaborado de forma bastante extraordinária FM, dando momento da democracia. Fez parte também aqui da rádio de maneira direta com um programa semanal, programa musical que foi o Sábado Sertanejo. Olavo Henrique, por onde você tem andado? Como é que você está? Você está bem? Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde a toda a população itaenguense, né? Você que acompanha aí as ondas da 98,5, a nossa rádio querida da cidade, né? Itaenga FM. E é como você disse, né, Júlio Filho? Já tive diversas participações aqui na rádio Itaenga FM. Já fiz o programa aqui Sabadão Sertanejo, que é ao sábado, né? Sempre de 2 às 4 horas da tarde. Fiz aqui também o Forró Cultura e Nordeste, que era nas manhãs de domingo, né? Antes da Santa Missa. Também já tive participações aqui no Cultura e Cidadania, algumas vezes fazendo sonoplastia, e em diversos outros programas. Já participei aqui da rádio Itaenga FM em diversas oportunidades. Grande maioria dos comerciais, né, dos apoios culturais que a gente tem aqui na rádio também tem minha participação, e ainda a vinheta, né, dos 13 anos da nossa querida rádio Itaenga FM. Agora eu fiquei sabendo aí de uma novidade, né, que tem alegrado sua família, né, tem alegrado os amigos, né, que tem acompanhado o seu desenvolvimento, meu amigo Olavo Henrique. Que coisa boa é essa que tem acontecido na sua vida, né, que você é um jovem batalhador, um jovem vencedor, né, que tem buscado o seu lugar ao sol. É isso mesmo, Júlio Filho. Em paralelo, né, a minha parte de locução aí, que eu sempre gostei de fazer, essa parte de sonoplastia também, eu sou formado, né, em Educação Física, em bacharelado em Educação Física pela Universidade de Pernambuco. Me formei aí recentemente e hoje sou profissional de Educação Física e trabalho na cidade do Recife, dando aulas aí de personal trainer. Você tem se formado, que eu fiquei sabendo por alto aí também, né? Você complementou, mas pela Universidade de Pernambuco, né, Olavo? Isso mesmo. Fiz vestibular no ano de 2015 e acabei ingressando aí na faculdade em 2016. E devido a toda a pandemia, todos os problemas que a gente enfrentou, acabei, né, no início agora, né, de 2021, era para ter me formado no ano de 2020, só que por conta aí desse adiamento, né, de tudo isso que a gente viveu, da pandemia que a gente ainda vive, na verdade, né, acabou aí vindo para o começo do ano e agora consegui me formar e estou aí iniciando minha vida profissional como profissional em Educação Física. A gente tem visto, Olavo, que muitos, por não conhecer a realidade da educação do Brasil, né, porque sabemos que também tem as falhas, mas qual o sentimento que você tem ao receber essa formação pela Universidade de Pernambuco? A escola pública, vale a pena realmente entrar nela? Vale a pena, Júlio Filho. A gente ainda necessita de bastante investimento, né, na questão da educação. A gente vê vários cortes de gastos nas questões de universidade pública, de escolas públicas também, né? A questão, muitas vezes vem problemas com merenda, problema de evasão nas escolas, e a gente vê que muitas vezes acaba sendo um problema de investimento mesmo nas escolas. Hoje mesmo eu estava comentando um fato bastante grandioso que aconteceu na cidade de Sirinhaém, onde a prefeita matriculou a sua filha em escola pública por acreditar na sua educação, né, no seu trabalho que ela viria fazendo aí no município. Então a gente vê um exemplo que uma coisa que deveria ser comum, né, em diversas cidades, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, dentre outras figuras públicas desse âmbito, deveriam também matricular os seus filhos em escolas públicas. Mas por que isso não acontece na maioria das vezes? Porque a educação pública muitas vezes não é valorizada no âmbito escolar, né, no âmbito superior. Muitas das vezes quem tem esse maior respaldo acaba sendo as universidades públicas. Entretanto, nos últimos tempos a gente vive aí uma falta de investimento,
um deixar de lado, na maioria das vezes, mas ainda assim o estudante resiste, corre atrás e consegue o que ele quer. Extrapolando os limites da sua comunicação, né, que você tem atuado na comunicação local aqui de Lagoa de Itaenga, até fora de Lagoa de Itaenga, que você atuava também numa rádio lá da própria universidade. Como é que foi sua experiência, Olavo? Isso aí, Júlio Filho. Lá na UPE existia o projeto da Rádio Web UPE, onde eu participei no ano de 2018 e 2019. E também por um corte de gastos acabou que a rádio da UPE veio a deixar de existir, mas tive participação lá também e fazia um programa sobre a cultura pernambucana. Era um programa que se chamava Compassos Pernambucanos, onde tinha recitações de poemas, a gente visitava algumas cidades, pesquisava sobre a cidade e mostrava a cultura de várias cidades. A própria cidade de Lagoa de Itaenga já foi tema do programa, a cidade vizinha também de Carpina, dentre outras cidades aí da região, né? Tanto aqui da Mata Norte como do Agreste e as demais regiões aí, a região metropolitana, Mata Sul, dentre outras. Educação física significa saúde, né? Então você é classificado na área também de profissional da saúde, Olavo. Mas defina aí o que é realmente atividade física. Isso aí, Júlio Filho. Eu sou profissional de saúde, né? Sou denominado assim, e existe uma diferença que muita gente não sabe, Júlio Filho. A atividade física é todo aquele movimento que você faz livremente, tipo varrer a casa é uma atividade física, você caminhar na rua é uma atividade física. Já o exercício físico são atividades físicas sistematizadas. O que é sistematizar? É criar um padrão. Se eu mando você, por exemplo, andar 100 metros, pausar ali aqueles 100 metros, descansar 10 segundos, vamos dizer, e andar mais 100 metros. Ali eu prescrevi a você um exercício físico, porque eu criei ali um certo cronograma para você fazer. Fazendo daquilo um cotidiano. Não só um cotidiano, mas de certa forma eu escalono séries, eu escalono um tempo de intervalo, eu dou aquele exercício físico, aquela atividade física, uma sistematização. Já quando você faz livremente, a gente chama de atividade física. Olha, hoje estou conversando com Olavo Henrique, comunicador, educador físico profissional. Olavo Henrique, aproveitando aqui a sua ocasião, a gente tem que explorar também esse lado aí, né? Já você definiu aí no seu ponto de vista o que é atividade física, mas qual realmente a importância de atividade física na vida de uma pessoa? É importante entrar nesse sistema aí, né, de buscar saúde, porque quando você começa a praticar atividade física, você está gerando muito mais saúde no seu corpo, na sua vida. É isso mesmo, meu amigo Olavo Henrique? Exatamente, Júlio Filho. Deixa eu só lhe corrigir rapidinho, que a gente tem que fazer isso na parte profissional, que denomina o bacharel em educação física, a gente denomina ele de profissional em educação física. Já o licenciado a gente chama de professor de educação física. Não é que o termo educador físico esteja errado, mas é um termo que a gente não usa dentro da profissão. E a atividade física e também o exercício físico acaba sendo muito importante por agir de forma benéfica no corpo, né, Júlio Filho? Quando a gente pratica aí no mínimo 150 minutos, é o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda para você fazer aí semanalmente. No caso, 150 minutos vai dar 1h30, assim, você vai fazer por dia, né? 1h30 por dia, não, por semana, no caso. Você vai ter aí que, tirando meia hora do seu dia, 40 minutos do seu dia, você já vai conseguir aí melhorar bastante a sua questão de qualidade de sono, a sua disposição no dia a dia, a questão de taxas metabólicas, né? As questões de taxas sanguíneas também que você pode ter. Sempre a atividade física vai melhorar nisso aí, tirando a parte cognitiva também, onde a gente vai ter retardo do que a gente chama de placa amiloide, que são placas aí que podem causar danos ao cérebro, dentre diversos benefícios que a gente pode encontrar tanto na atividade física como no exercício físico. Sabemos que ainda existem pessoas que não entraram nesse ramo de buscar mais saúde, de fazer alguma atividade física importante para a sua vida. Mas quais os primeiros passos que devo tomar ao começar uma atividade física? Você, como bacharel em educação física, que orientação repassa para os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham agora?
O primeiro passo é sempre tentar começar, né, Júlio Filho? A partir do começo, quando a gente inicia, começa a fazer, e a gente vai tentando ser melhor, que a missão da vida mesmo é sempre ser melhor do que ontem, né? Sempre competir com ontem. Então, se você aí tá sedentário, tá paradão, acha que não tá se movimentando bastante, tenta fazer algo leve no primeiro dia, fazer uma caminhada, no segundo dia também fazer aquela caminhada, no terceiro você já aumenta um pouquinho ali a sua distância, no quarto vai aumentando e assim por diante você consegue ir aumentando aí os seus níveis de treinamento. Se for necessário, né, que na maioria das vezes é necessário, você aí entra em contato com um profissional de educação física, um profissional da área, para poder te assistir aí melhor, para poder dar uma assistência e potencializar também os seus resultados, dependendo do que você quer, né? Se for uma parte mais voltada ao ramo wellness, que a gente chama, que é mais bem-estar e qualidade de vida, o profissional vai estar preparado. E se for um ramo mais fitness, que é mais uma parte ali de beleza mesmo, de estética, né? O profissional também está preparado para isso. Antes da atividade física, é importante que haja o alongamento? Discussão bastante válida na parte de educação física, viu, Júlio Filho? Quando a gente vai falar de treinamento de força, muitas pessoas discutem, muitas pessoas que eu falo são pesquisadores, na maioria das vezes. Alguns estudiosos falam do treinamento de força para atleta, o alongamento não seria tão bacana assim, porque ele teria uma perca de força ali que vai influenciar. Já para uma pessoa que treina comum, para o ser comum assim, de senso comum, que vai na academia, tem aquele treino mais para qualidade de vida, é importante que ele faça um alongamento, porque ali ele vai conseguir ter mais amplitude de movimento, uma parte de mobilidade um pouco mais plausível, e assim também vai conseguir ser mais móvel no dia a dia. Então alongar, fazer um aquecimento ali antes do seu treino é bastante indicado, sim. Olavo Henrique, né, esse grande profissional aqui de Lagoa de Itaenga, sendo hoje o nosso entrevistado. Agora, Olavo, a gente tem notado que muitas das vezes nós vamos ao médico, recebemos um diagnóstico, nunca se fez caminhada, nem corrida, e de repente as pessoas começam a ir de todo jeito, vai às vezes de sandália. Você que não caminhava nem 30 minutos passa a caminhar de uma hora para outra, 1h30, 2 horas, né? E quando chega muito estropiado, né? Com bastantes lesões. Eu tenho que entrar, de repente receber um diagnóstico, né? De doença, aí o médico sempre recomenda, é bom você fazer uma caminhada, fazer algum tipo de atividade física, entrar numa academia. Deve ser de qualquer jeito ou tem que haver uma preparação, hein? É importante que haja essa preparação, assim como a avaliação do aluno, né? Quando você vai entrar numa academia, quando você contrata um profissional de educação física, sempre é feita uma avaliação. O primeiro ponto deve ser essa avaliação para saber como é que você está, quais são os seus déficits ali que devem ser melhorados, e nunca começar de uma hora para outra fazendo de todo jeito, cometendo excessos, porque tudo em excesso acaba sendo veneno, né? Como você falou, pessoas começam a praticar atividade física de 1h30, fazendo o treinamento que a gente chama de contínuo, e muitas vezes numa intensidade muito elevada. Quando você passa de 1 hora fazendo exercício, a água já não consegue manter ali, ele dá os eletrólitos suficientes. Então você necessitaria suplementar, vamos dizer assim, tomar aquele Gatorade, por exemplo, né, que é uma bebida energética que tem ali alguns eletrólitos que podem lhe ajudar. Então tudo isso que você acaba cometendo excesso acaba sendo prejudicial. Você praticando atividades de alta intensidade sem ter um acompanhamento de um profissional de educação física, já existiram vários casos de infarto, vários casos de lesões que a gente vê no dia a dia nessa parte de exercícios, quando não é bem prescrito e quando não tem um acompanhamento, e leva de banda voou de todo jeito e tenta fazer sempre o mais intenso possível, porque acham que a intensidade é a única coisa que dá resultado, e isso acaba sendo bastante perigoso. A gente vê que o Nordeste, né, nessa época do ano, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né, estamos vivendo aí o verão, né? O verão é bastante quente. E quando eu vou fazer minha caminhada tradicional, que não é também direto, infelizmente, eu tenho que ainda mais dar seguimento a essa prática de exercício físico da minha vida, mas eu vejo que tem pessoas que vão fazer caminhada ou corrida
3 da tarde, às vezes 3h30. O fazer atividade física como caminhada e corridas tem que ter um horário específico ou em qualquer horário tá bom demais, né? Correr, por exemplo, nessa temperatura altíssima que vivemos atualmente. Isso faz bem, faz mal? Qual a sua orientação, a sua definição sobre isso, Olavo? Assim, o horário que você deve praticar atividade física, exercício físico, é mais de pessoa para pessoa, né? Mais de individualidade. Às vezes você só vai ter o horário livre e o horário do seu almoço, vamos dizer. O horário do seu almoço vai ser de 1h da tarde, só tem aquele horário ali para correr. O sol vai estar de forma exorbitantemente quente. Mas se você só tem aquele horário, dá pra fazer aquele horário, que você faça. Agora que se hidrate também, que use protetor solar se for uma atividade ao ar livre, né? E que tome cuidados necessários. Mas não existe hora específica que o exercício físico seja melhor ou que seja pior. De manhã, às vezes você vai acordar, você vai ser mais disposto de manhã. Então você deve praticar de manhã. Se você já é uma pessoa mais noturna, gosta de praticar à noite, beleza, pratique à noite. Agora, contanto que você saiba também, quando você for praticar à noite, a gente vai ativar algumas áreas do cérebro ali, quando eu estiver treinando, que vão demorar um pouquinho para desligar, ou seja, eu vou ter que dormir um pouquinho mais tarde. Então, se eu vou treinar à noite, eu tenho que ter em mente se eu preciso treinar, mas não porque meu corpo vai ser melhor um resultado para o meu corpo, mas porque eu tenho que me adequar à rotina, né? É uma coisa que é muito importante na parte de educação física que a gente sempre relembra, é a questão da individualidade. Cada pessoa é uma pessoa, né? Até retórico falar isso, mas é exatamente isso. Cada pessoa deve obedecer um protocolo diferente, porque aquela pessoa vai responder diferente ao estímulo que eu der a ela. O tipo de calçado é de se preocupar quando for fazer caminhada, corrida ou academia, escolher um tipo certo para fazer a atividade física desejada? Isso é uma pergunta muito boa, Júlio Filho. Quando você vai praticar caminhada ou corrida, você deve escolher o calçado mais confortável para você. Eu tenho que ir caminhar, por exemplo, com sandália, com aquele sapato de solado duro, né? Qual é o ideal mesmo, hein? O ideal é que você procure caminhar o mais confortável possível. Se você ainda se sentir confortável descalço, que você caminhe descalço também. Isso aí não vai ter uma influência, assim, vamos dizer, direta na prática do exercício. Muitas vezes você vai buscar um calçado que seja mais confortável para você conseguir ali ter toda a sua caminhada sem gerar calos no seu pé, sem gerar dores, né, no tornozelo, sem gerar canelite, que são fraturas tibiais ali de pequeno porte que acabam acontecendo quando você força muito, sem gerar uma condromalácia, uma tendinite ou qualquer outra patologia aí que possa ser desenvolvida com a prática de exercício. Muitas vezes você vai buscar um sapato que seja mais caro, não, porque esse sapato é de corrida. Vou comprar um sapato que é aqui R$700, R$750, porque não, ele é bonitão, ele é caro, então deve ser bom. Mas na maioria das vezes vai estar fazendo calo no seu pé, vai estar prejudicando o seu tornozelo. Então busque o calçado que seja mais confortável para você. Quem está ali na Vila Boa Esperança acompanhando a gente, Olavo, é Sebastião Silva, e ele quer que você tire essa dúvida para ele. Quanto tempo devemos esperar para praticar atividades físicas depois das refeições? É indicado que você espere no mínimo meia hora, Júlio Filho. No entanto, se você se sentir confortável para fazer o exercício até em jejum, você pode realizar o exercício em jejum, contanto que o exercício seja de leve a moderada intensidade. Se você vai fazer uma atividade de alta intensidade, é importante que você esteja nutrido para isso. Mas vamos dizer que você dormiu ali 11 horas da noite, você se alimentou de 10 horas, esperou 1 hora, foi dormir às 11, acordou 5 horas da manhã, você vai praticar atividade física. De certa forma, seu organismo ainda tem energia suficiente para você conseguir praticar esse exercício. Então não existe uma regra clara, não, depois de meia hora eu tenho que descansar meia hora para correr, tenho que descansar. Se você vai comer uma comida mais pesada ali, você comer uma feijoada no almoço, é claro que você comeu meio-dia e meia, você não vai correr, você não vai nem conseguir, na verdade. Porque o seu sangue ali vai estar sendo recrutado pelo corpo pela parte mais intestinal, né, pelo estômago ali, pelo intestino. Então você vai sentir o que a gente chama de banzo, né? Vai sentir o banzo, aquele cansaço, aquela sonolência. Então não é indicado que você pratique atividade física naquele momento. Mas se você se sente confortável, comer uma comida pesada, está se sentindo bem para correr, não há contraindicação nenhuma a isso.
Minha gente, hoje é a conversa boa sobre saúde com o itaenguense, né, da Gema, filho da casa, né, Olavo Henrique, que está aqui prestando esse serviço à nossa gente. Tem aqui uma pergunta também de Wellington, ele diz o seguinte: quais os princípios, ou seja, os principais benefícios da atividade física, Olavo Henrique? Bem, Júlio Filho, a atividade física ela atua de forma direta em todo o nosso corpo, né? A gente tem a parte da corrente sanguínea, né, que acaba gerando bons resultados a parte cardiorrespiratória, então nosso coração começa a bater mais confortável quando a gente começa a praticar exercício físico pelo fortalecimento da musculatura do miocárdio, né, pela musculatura do coração. Também nossos pulmões começam a ter uma melhor resposta, a gente consegue absorver mais oxigênio, respirar de forma mais forte e esse oxigênio acaba sendo distribuído pelo corpo. Quando a gente pratica atividade física, desenvolve força também, dentre outras habilidades motoras, a gente também acaba criando novos vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos acabam irrigando as partes mais periféricas do corpo. As partes mais periféricas são as partes mais distantes. Na minha mão, eu acabo criando uma pegada mais firme, eu acabo criando uma mobilidade melhor. Quando você fica algum tempo parado, você consegue manter ali o tônus muscular mais forte, você consegue ficar numa postura melhor também. Então, são diversos aí os benefícios, tanto na parte física, como na parte motora, como na parte cerebral, como na parte cardiorrespiratória. Dependendo aí do que você vai buscar na educação física, você consegue ter bons resultados em todo o âmbito corporal. Para finalizar, que eu sei que esse assunto de atividade física é bastante extenso, Olavo, eu queria que você respondesse: crianças e idosos, por exemplo, podem fazer atividades físicas? Qual a melhor atividade para cada caso? Sim, crianças e idosos podem realizar atividade física, podem realizar treinamento de força também, que é uma coisa que é um tabu muito grande. Crianças na academia, a criança pode ir para uma academia desde que ela faça atividades que sejam voltadas a ela, como eu falei, a questão da individualidade. Você não vai colocar eu, que sou um rapaz de 23 anos, para praticar a mesma atividade que um idoso que tem 80 anos, por exemplo. A gente não vai pegar o mesmo peso numa academia, vamos dizer, a gente não vai correr a mesma distância, mas ele pode ali praticar a atividade física, o exercício físico prescrito para ele. Ou seja, sempre vai ser uma questão de individualidade. Eu vou fazer uma atividade que eu aguente fazer, que na minha avaliação ali eu vou encontrar alguns déficits que eu possa ter, minha mobilidade de quadril não pode ser tão boa, então eu não vou conseguir agachar com uma amplitude tão desejável. Já um idoso, ele pode ter uma amplitude muito maior do que eu, ele talvez só não aguente um peso, uma carga tão grande quanto a minha, mas isso aí são nuances que a gente vai vivendo na profissão, que cada pessoa vai reagir de uma forma ao estímulo. Eu tenho a certeza que o que foi falado nessa entrevista tirou muitas dúvidas, esclareceu muito para as pessoas que puderam nos ouvir e assistir, Olavo. Espero contar com você em outros momentos, né? Que eu sei que você é um jovem que tem uma vida corrida, que busca ganhar o pão de cada dia, e aquelas pessoas que quiserem mais detalhes, que quiserem até buscar também seus trabalhos aqui em Lagoa de Itaenga, diga aí os canais que levam até Olavo Henrique, redes sociais, telefone particular, fique à vontade, viu? Isso aí, Júlio Filho. Quem quiser me procurar, saber mais, é só ir lá no meu Instagram. Meu Instagram é olavohenrique97. Você entra lá, pode mandar uma mensagem no direct e a gente conversa, beleza? Posso passar meu contato também, a gente acerta tudo direitinho, a gente pode dar essa assistência aí. E aqui também na cidade de Lagoa de Itaenga tem ótimos profissionais na área de educação física, então você aqui, né, o pessoal que tá mais aqui por Lagoa de Itaenga, que tá mais por perto, sempre quando você puder e quiser, procure os profissionais que são da área, porque atividade física, exercício físico é com profissional de educação física. Não busque curiosos, não busque leigos, busque o profissional de educação física, porque ele vai estar apto a lhe ajudar. Boa sorte na sua caminhada, Olavo. Foi muito bom reencontrar você. Muito obrigado, Júlio Filho. Obrigado pelo espaço e é um prazer